Pronto, tá broadcast. Você está gravando aí? Bom, muito boa noite a todos, ou boa tarde a quem está em outros países aí da América Latina. Em nome da Ecomed, agradeço imensamente a participação de todos. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o Dr. Braulio Manso, uma das referências em percutânea na América Latina. Nosso convidado para falar sobre a radiação ionizante aí no procedimento da percutânea, juntamente com o Dr. Fábio Sepúlveda, que é o coordenador da nossa série de webinars e responsável aí por moderar esta sessão. Antes de darmos início, eu gostaria rapidamente de fazer uma breve apresentação sobre a Ecomed, que é o distribuidor da AMS aqui no Brasil. Bom, a Ecomed é uma distribuidora, né, da EMS aqui no Brasil. Há 43 anos trabalha com diversas empresas da área da saúde, possuindo sua matriz no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo e em Recife, atuando aí em todos os estados do nosso país. Nós representamos a EMS, que é fabricante da linha Swiss Lithoclast, que desde 1991 entrega equipamentos de altíssima qualidade para procedimentos de litotripsia endoscópica. São mais de 14 mil equipamentos instalados ao redor do mundo. Desde o Lithoclast, a primeira versão, lançada em 91, até os dias atuais com o Trilogy, a empresa sempre evoluiu em equipamentos de altíssima qualidade e alta performance na litotripsia percutânea e laser. Destaque para o equipamento lançado em 2001 e até hoje comercializado, que combina tecnologia balística e ultrassônica, Lithoclast Master, e nos dias atuais, Trilogy, lançado no Brasil no final de 2018, combina litotritor balístico ultrassônico com aspiração integrada, e aí permitindo ao profissional médico que escolha entre diferentes opções de probes, tanto para percutânea, mini percutânea ou cálculos ureterais. Deixo meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, e muito boa apresentação aí para o Dr. Braulio Manso. Muito boa noite. Braulio, ahora te doy la palabra ahora en español. Obrigado, Rafael. Muito boa noite a todos. Vamos lá, né? Segunda-feira, 12 de outubro, feriado aqui no Brasil. Estamos com um público muito bom para o início de segunda-feira aí de feriado. Eu gostaria de saudar o nosso querido amigo Braulio Manso, do México, se disponibilizando aí para engrandecer a nossa série de 6 webinários. Como está, Braulio? Tudo bem? Todo muy bien. Aquí con el placer de estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Fabio, por la invitación, a Ecomed por esta consideración también. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Graças, Braulio. Vamos fazer um híbrido aqui, e já que temos um público misto também de Brasil e outros países hispanohablantes de América Latina, eu vou falar em português, o Braulio pode ficar super à vontade de falar em espanhol, o que for necessário a gente traduz, o Rafael é outra pessoa também que tem bastante fluência no espanhol. Eu vou começar então compartilhando aqui a minha tela, me confirme se todos conseguem ver a tela. Perfeito, doutor, conseguimos sim. Pronto, lembrando que essa é uma série de 6 webinars, o primeiro e o segundo episódio já ocorreram, estão gravados, e na necessidade ou no desejo de quem queira assistir, o Rafael ou o próprio Alec, através do link da Ecomed, pode disponibilizar essas gravações. O objetivo é que a gente faça um resumo completo de todas as inovações que tem do ponto de vista de técnica e tecnologia da percutânea, e elas estão organizadas de maneira sequencial em conteúdo. E hoje contamos aqui com o prazer de ter a presença ilustre do Dr. Braulio Manso,
é uma das lideranças da América Latina em endurologia, em cirurgia percutânea, que trouxe aí há alguns anos algo realmente inovador, que é uma nova técnica de punção percutânea altamente reprodutível, e tem sido uma das pessoas que tem liderado esse movimento para que os urologistas se preocupem com minimizar o uso da radiação ionizante. Então, Braulio, vai ser um prazer dividir esse webinar contigo. A gente vai tentar explorar ao máximo aqui o teu conhecimento, tudo que você possa dividir conosco. Eu queria começar já fazendo uma pequena provocação, e aí eu trouxe uma série de publicações sobre efeitos nocivos da radiação, desde a indução de mesotelioma, e um dos endurologistas mais famosos do mundo, né, o Dr. Joseph Segura, que foi pai da cirurgia percutânea da forma como conhecemos hoje, sofreu disso e se imagina que a radiação tenha sido o causador, como catarata, que é outro fator de risco para quem está muito exposto à radiação, e diversas outras alterações que a radiação pode causar na saúde, tanto dos médicos quanto dos pacientes. E para saber se isso de fato é uma preocupação das pessoas que estão envolvidas com o uso da radiação, eu já começaria aqui abrindo, Rafael, para todos os atendentes, nossa primeira enquete. Tá? Você consegue lançar para a gente, por favor? Perfeito. A enquete é para a gente entender aqui o quanto nós estamos de fato preocupados com a radiação ionizante, como nos protegemos, tá? Se as pessoas usam, se pode selecionar mais de uma opção, tá? E a gente vai seguir com a apresentação de maneira a ter essas respostas um pouco mais à frente. Braulio, como se protege de las radiaciones ionizantes? ¿Qué usas para su protección? Gracias Fabio, de nuevo por la invitación y el gusto de estar hoy con ustedes. Yo en lo personal trato de usar gafas siempre porque el cirujano, que es el que está más cerca de la fuente de radiación, siempre tiene que proteger la córnea, que es uno de los órganos más sensibles por la cuestión de las cataratas. Entonces siempre gafas hay que tratar de utilizar. Ustedes lo han visto en algunas fotos que hemos estado publicando en redes. Chaleco, sin duda alguna, también es muy importante. Siempre hay que utilizarlo. Y aquí quisiera hacer una aclaración también, Fabio, que no solo es utilizar el chaleco. Nosotros en el Hospital de Alta Especialidad tratamos de cuidar los chalecos porque no tiene ningún objetivo que utilices un chaleco que todo lo doblan, que lo hacen bolas, porque esos chalecos al hacerse bolas se parte el plomo y entonces, aunque tú te lo pongas, es como si trajeras un negligé, se transparenta todo. Negligé en español, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero entonces es importante que sea un chaleco plomado en buenas condiciones, nunca doblado, ¿no? Protector cervical también todas las veces. Y bueno, lo que no utilizo es gorro plomado. Dosímetro siempre es importante, siempre debajo del chaleco. Y los guantes plomados yo no los utilizo por la situación de que en la técnica que nosotros hacemos, tú lo has visto, Fabio, nunca tenemos la mano dentro de nuestra área de fluoroscopía. Entonces creo que los guantes en nuestra situación no son de gran utilidad porque la mano nunca está dentro del marco de la radiación. Perfeito. O que o Dr. Braulio chamou a atenção aqui é que o uso das luvas, em especial em quem faz a técnica com posicionamento em supino, as mãos acabam ficando distantes do campo. Então, não há necessidade de luvas, mas sem dúvida, capote, escudo de tireoide, óculos, são instrumentos fundamentais para proteção. O dosímetro ele não protege, mas ele dá uma noção exata do quanto o urologista está exposto à radiação. E a realidade do que a gente tem aqui, é que 90% das pessoas, de fato, usam o capote como proteção, 76% usam o colar cervical, mas o uso de óculos está restrito só a 1/3, 28%, e o dosímetro, pasmem, apenas 1/4 dos urologistas que estão atendendo esse webinar usam como forma de monitorizar sua exposição à radiação. Será que isso, de fato, é algo importante? Então,
Baseado nisso, a gente vai aqui, como objetivo desse webinar, aplicar os conceitos do protocolo ALARA. ALARA é um protocolo utilizado para diminuição da exposição à radiação ionizante. Não é algo exclusivo da hidrologia, não é algo exclusivo da medicina, é para toda e qualquer exposição à radiação ionizante. Nós vamos centralizar para que a gente possa ter, de maneira bem descrita, quais são as inovações técnicas do acesso aos renais percutâneos e entender como usar e incorporar de maneira imediata o ultrassom na cirurgia percutânea. Para tentar entender se de fato a gente está preocupado com radiação, eu trouxe aqui alguns slides de um trabalho desenvolvido por uma pesquisadora do Recife, em conjunto com um urologista também de Recife, Dr. Seráfico, e que ele fez uma aplicação de questionários para múltiplas especialidades para saber qual era o nível de conhecimento sobre proteção radiológica. Então, o conhecimento ele ia de 0 a 5, sendo que 5 era o conhecimento máximo. 50% dos urologistas que responderam esse questionário, foram 122, não tinham sequer um conhecimento intermediário sobre proteção radiológica. Enquanto os radiologistas, que são, de fato, pessoas que lidam diariamente com a radiação, 81% deles tinham um conhecimento superior ao médio. Quando a gente vai descobrir como os urologistas adquiriram esses conhecimentos, a esmagadora maioria veio a responder como obteve conhecimento lendo e pesquisando, ou seja, foram autônomos, ou aprenderam com colegas mais velhos da mesma especialidade. Diferente dos radiologistas que obtiveram o conhecimento através de físicos e profissionais habilitados com conhecimentos extremamente atualizados. Qual é a sua realidade, Braulio? Como aprendeu a se preocupar con radiación? ¿Fue leyendo, pesquisando? Bueno, ¿Aprendió con colegas más ancianos? En nosotros, la verdad es de que en México no hay una parte importante de educación en este tema. Muchas de las veces aprendemos de nuestros residentes que van arriba cuando estamos haciendo nuestra formación en urología, pero creo que este tema en la cuestión de los urólogos es muy deficiente. Entonces, prácticamente que nosotros hemos ido leyendo, hemos ido investigando y eso lo trato de transmitir a mis fellow y a mis residentes. Entonces, casi es autodidacta el aprendizaje que he adquirido o que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Y por parte del hospital también he recibido algunas clases de los físicos y profesionales en radiación, porque es un requisito que pide el hospital para la gente que utiliza radiación. Entonces, muchos de los principios que hemos ido aprendido ha sido una combinación de autoaprendizaje y una parte muy pequeña de conocimiento que recibimos de los físicos. Perfeito. Já existe pela Associação Americana de Urologia treinamento mínimo que pode ser feito online sobre proteção radiológica, né, os riscos da exposição à radiação ionizante, e seria muito bom se isso pudesse ser replicado em várias outras sociedades, especialidades, né, da urologia ao redor do mundo, né? E como é que será que os urologistas brasileiros, de maneira geral, eles se protegem? Será que eles estão de fato preocupados com a radiação e tomam todo o cuidado? Ou essa cena que parece uma caricatura, mas que infelizmente a gente vê o quanto é comum, né, no centro cirúrgico, só peraí que eu vou fazer uma radioscopia, e todo mundo fica escondido atrás do capote de chumbo, que é quem está realmente mais preparado para se expor a essa radiação. Qual será a realidade do Brasil? Isso é um trabalho bem interessante, que foi a tese de doutorado do Dr. Cláudio Borges. Foi feita uma avaliação através de questionário, 332 urologistas à época responderam que o capote de chumbo, né, el chaleco, ele era usado sempre em 85% das vezes, o colar cervical, o protetor de coelho, 54% das vezes, os óculos nunca era utilizado por 72% dos respondedores, apenas 8% faziam uso regular dos óculos, o dosímetro, pasme, nunca era utilizado por 77% dos cirurgiões, que eram as pessoas que teriam maior exposição à radiação por estarem diretamente no campo operatório, e o auxiliar não utilizava o dosímetro em 80% das vezes. Então, são números assombrosos e eu acredito que a gente tenha pouca mudança aí em 2014, quando foi feito esse questionário, para agora 2020.
E será que essa preocupação tão ínfima quanto à radiação é porque, de fato, a gente não recebe tanta radiação? Aí a gente tem um trabalho também publicado no Brazilian Journal, em que ele traz o que é uma média de um endurologista num serviço de referência ao longo de 9 meses. Ele usou 252 minutos contínuos de fluoroscopia para fazer 64 ureteroscopias, 29 percutâneas, 20 colocações de duplo J e 9 litripsias, além de outros procedimentos menores. E o que a gente observa é que, em termos de radiação, ele recebeu 293 milihenries, 282 milihenries, e isso equivale, na média, para esse intervalo de tempo de 9 meses, a 145 raio-x de tórax. Te espanta, Braulio, saber essa quantidade de radiação para um intervalo tão curto de tempo? En español un poquito más. Perdão. No, no. Te espantas quando sabes quanta radiação ha recebido um endorólogo especializado que em 9 meses tinha o equivalente a 145 rayos X de tórax. Claro, eso es mucho, es mucha dosis de radiación. Probablemente no alcance la dosis de radiación que está, que sobrepase el límite de seguridad. Yo creo que todavía 2.8 milisieverts está, en México son 5 milisieverts por año. En Brasil no recuerdo cuánto es, pero en México son 5 milisieverts por año. Entonces, probablemente no alcance ese umbral, pero hay que recordar, y a mí me gusta mucho hacer énfasis en este punto, porque hay que recordar que hay efectos estocásticos y hay efectos deterministas. Entonces, los efectos estocásticos son los efectos que no van a depender de la dosis, que con una sola vez que tú estés expuesto a la radiación puedes tener un efecto secundario a la radiación si tienes la susceptibilidad genética o si tienes la suerte, vamos. Entonces, yo creo que 252 minutos es sin duda alguna que muchísimo tiempo de radiación y más si no fue protegida, porque sin duda alguna que esa radiación es radiación ya dispersa, que no es la misma radiación que se toma en una radiografía de tórax. La radiación dispersa hay que recordar que tiene efectos mucho más dañinos que la radiación directa. Entonces, tiene más probabilidades de que la radiación dispersa provoque efectos deleterios en la salud que la radiación directa. Sin duda alguna, no sobrepasa el umbral, pero 252 minutos es mucho tiempo, o los 2.8 milisieverts para tiroides o los 2.9 milisieverts para ojos. Perfeito, Braulio. De fato, apesar de estar abaixo do recomendável como nível máximo para exposição aos profissionais de saúde, de fato é uma carga de radiação muito grande, ainda mais levando em consideração que essa radiação ela é cumulativa. Mas eu lhe faço uma outra pergunta, Braulio. De todos os procedimentos listados, qual você acha que mais se utilizou a radioscopia? De todas as cirurgias que han sido realizadas, qual de los procedimientos que crees que usó más radioscopía, más fluoroscopía? En el caso de la endourología, o al menos en el caso de México, sin duda alguna que en el que más se utiliza fluoroscopía es la percutánea, la cirugía renal percutánea. En México hay una realidad en donde para ureteroscopía flexible, sobre todo, no se necesita tanta fluoroscopía. Los urólogos de alguna manera han tratado de disminuir la radiación, aunque muchos sí la utilizan de rutina. Y yo creo que podemos comentar que en el servicio de nosotros, en el hospital de alta especialidad, en ocasiones se usa mucho más radiación para los pielogramas retrógrados que para una cirugía renal percutánea, que son escasos. Perfeito. Sem dúvida, a radiação acaba sendo mais utilizada em termos de tempo, né, em volume de radiação, na cirurgia percutânea. E aí, com esse objetivo, a gente traz aqui os princípios do protocolo ALARA, sendo que a gente vai rodar todos os princípios em sentido horário,
e eles são interligados, mas os mais importantes vêm primeiro. Então, de fato, para eliminar, usar a menor radiação possível, a melhor forma é eliminar a fonte de radiação. Se a gente puder não usar radiação, a gente não vai ter radiação ionizante. Segundo, otimizar o recurso, e a gente vai ver como fazer isso, minimizar o tempo no campo de radiação, então utilizar o menos possível de radioscopia, conter a fonte de radiação para evitar a dispersão. O Dr. Braulio comentou da questão da radiação dispersa, que é algo importante também para proteger olhos, tireoide, maximizar a distância da fonte da radiação para evitar que a gente, próximo do campo cirúrgico, também seja acometido. O que conta de fato não é a radiação emitida, mas a radiação recebida para o desenvolvimento de câncer e algumas outras complicações da saúde. E, por último, óbvio, se proteger. E aí veio outra mensagem importante do Dr. Braulio, que não adianta usar um capote de chumbo se a gente não sabe a qualidade técnica daquele capote de chumbo. Então, a gente precisa estar, de fato, protegido com um equipamento que esteja atualizado e verificado a sua integridade. Então, a gente vai tentar usar algumas coisas relativas ao protocolo ALARA, e o Dr. Braulio já comentou uma coisa bem importante, rever o conceito. Se a gente pode fazer uma ureteroscopia flexível sem radioscopia, para que fazê-la com radioscopia? Eu queria, Braulio, me gostaria que comentasse esta fluoroscopia, este video de la fluoroscopia, se está todo correcto, se está todo bien. Sí, bueno, lo primero que debemos de tener atención es que no debemos de estar acostumbrados a ver la imagen fluoroscópica en movimiento. Yo creo que es totalmente innecesario en ver el cine en una pantalla blanco y negro cuando tienen la oportunidad de ver la pantalla color en la imagen endoscópica. Entonces, lo primero es de que aquí, para el acceso ureteral, estamos viendo que ya llevan 48 minutos para hacer la radiación. 75 kilovolts puede ser la radiación inicial, pero podemos inclusive bajarlo más antes de comenzar a utilizar el fluoroscopio. Yo creo que antes de utilizar el fluoroscopio, lo que nosotros hacemos es primero ponerlo en fluoroscopía pulsada. Es decir, que si alguien se queda pegado al pedal de la fluoroscopía, solamente de rayos pulsados. Segundo, en el caso de nosotros no moderamos los kilovoltios. Lo que hacemos más bien es poner radiación mínima de acuerdo a la parte que vamos a utilizar. En el caso de nuestro equipo, lo que nosotros hacemos es poner radiación mínima para pelvis o para riñón, que es lo que podemos hacer con nuestro equipo. Segundo, en este caso podemos reducir todavía más el campo, que eso se llama colimar. Entonces podemos colimar todavía aquí el campo para ver solamente el área de interés que nosotros requerimos, ¿sí? Para poder tener la imagen, ¿no? Y la otra cosa, el pedal es muy importante, porque si ustedes aplican en ese pedal que estamos viendo la imagen, si pican en el de la derecha, donde avientan rayo y adquieren la imagen, es mucho más tiempo de fluoroscopía y dosis de fluoroscopía que si solo aprietan en donde está el ojito, un solo disparo aprietan y después en el equipo de fluoroscopía mandan a guardar imagen sin adquisición instantánea. Eso sería lo que nosotros haríamos en esta parte de la fluoroscopía que nos está mostrando el doctor Fabio. Son equipos diferentes. Creo que hay que tener en cuenta que a veces aquí en México el equipo que yo tengo de fluoroscopía es diferente del equipo que tienen, y lo que sin duda alguna es que hay que tratar de renovar también nuestros equipos de fluoroscopía, porque si intentamos operar con los equipos antiguos, no vamos a poder hacer muchas de las cosas que ahorita vamos no podemos modificar los parámetros que podríamos tener la modificación aquí en esta pantalla que Fabio nos está mostrando. Perfeito. O Dr. Braulio sinalizou aqui, a primeira coisa é modificar a nossa rotina, né? Se de fato a gente pode ver a cores por endoscopia, para que utilizar uma imagem em preto e branco para fazer um filme usando a radioscopia? Então aqui está de fato inadequado usar uma fluoroscopia para colocar um duplo J e ver o posicionamento dele a nível intravesical, porque a gente está com o ureteroscópio
bem posicionado para ver a ponta desse duplo J. A outra coisa que o Dr. Braulio comentou é ter o pedal à sua disposição e sempre utilizar o pedal na sua forma de visão e não para aquisição, porque nesse momento a gente acaba utilizando menos radiação. Se a gente está usando o endoscópio, como está dito, não precisaria de fato da radiação, e a gente vai comentar um pouquinho aqui para como otimizar os recursos, fazendo os ajustes que o Dr. Braulio comentou. O primeiro deles é selecionar o modo pulsado. Boa parte desses arcos em C já digitais, ele tem 3 modos, que são o modo pulsado, e você pode escolher quantos pulsos por segundo, ou o modo que ele tira como se fosse uma foto, ele só faz uma única aquisição de imagem. Então, por mais que se mantenha o pé acionado no pedal, a gente não tem mais emissão de radiação. O segundo modo é diminuir a quilovoltagem. A gente pode fazer isso com o modo automático, e aqui a gente tem diversos modos, como o Tobalho comentou, um para pelve, um para o abdômen, e aqui a gente pode selecionar a quilovoltagem baseado na obtenção que a gente vê da imagem. Aqui ele está com 75 kV e a imagem está muito clara. Se a gente consegue diminuir essa quilovoltagem e obter uma única imagem agora, está no modo pulsado único, a gente vê como é que fica a imagem. Ficou muito escura. Então, ele deve estar no intervalo entre 75 e 50. Como é que a gente faz? A gente coloca aqui um pouco mais 60 e dá para ver que a gente consegue ter uma imagem boa com 60 kV. É importante entender que essa pequena diminuição da radiação, ela é muito relevante do ponto de vista de radiação emitida, porque a quilovoltagem, ela é uma potência que calcula o total da dose emitida. Então, esse fator, ele é exponencial. E o último que o Dr. Braulio comentou, além de tirar todo o equipamento de metal ao redor do campo, colimar. Colimar significa fechar o obturador para restringir o campo de radiação ao órgão que a gente deseja. Isso é extremamente importante, às vezes, na hora de fazer uma lateroscopia flexível ou mesmo na hora de fazer uma dilatação percutânea. Eu queria aproveitar agora, para a gente começar a segunda etapa aqui do nosso webinar, que é conversar um pouco mais sobre inovações de acesso renal percutâneo e lançar essa enquete para perguntar a todos os atendentes como eles realizam o acesso renal percutâneo. Da técnica monoplanar, a triangulação clássica, fazendo 0 e 30 graus com inclinação frontal ou inclinação cefálica, o olho de touro, né, conhecido como bullseye na língua americana, o ojo de buey, para o restante da América Latina, a triangulação real, né, triangulação em 2 planos em 0 e 90 graus, a ultrassonografia ou a combinação de ambas. Me gostaria de perguntar, Braulio, como aprendeu a hacer la punción percutánea? Sí, ¿Cuando fuera un residente o un fellow? no, yo tuve que hacer un fellow con el doctor Paul Escobar en Valencia, Venezuela. Él utiliza la técnica original, que es la técnica 090, que es una técnica de triangulación realmente, porque es una técnica biplanar. Probablemente el concepto no es adecuado triangulación, más bien es una técnica biplanar porque utiliza 2 planos. Sin embargo, una vez que después de la residencia nosotros obtuvimos el entrenamiento en punción, lo que hicimos fue hacer una simplificación de esa técnica que hoy en día la utilizamos y es la técnica simplificada 090, que en algún momento la llamamos Escobar León, como homenaje al doctor Paul Escobar y como referencia de León, que es la ciudad donde nosotros vivimos. Con esa simplificación tan importante, nosotros pudimos reducir la radiación de 18 minutos que se utilizaba normalmente, 18 a 15 minutos de fluoroscopic screening time, que es el tiempo efectivo de fluoroscopía utilizado en el paciente, no medido con un reloj externo, sino medido con el tiempo de fluoroscopía. Entonces, logramos reducir de 18 minutos de radiación a un promedio en nuestra experiencia inicial de 60 segundos en el procedimiento completo y 6 segundos para la punción. Entonces,
esa reducción que tú lo comentaste ya ahorita en tiempo, en dosis dispersa o en dosis recibida, sin duda alguna que ha sido todavía más importante. Sem dúvida, Braulio. Eu acho que a tua inovação técnica, ela trouxe algo que, para quem tem a responsabilidade de ensinar a cirurgia percutânea, e eu parafraseio aqui o Dr. Janek Desai, que fala que a cirurgia percutânea é uma agulha no rim. Então, se a gente tem sucesso em levar essa agulha no rim, a gente vai ter sucesso em realizar a cirurgia percutânea. Mas a grande dificuldade de ensinar é reproduzir os conceitos dessa punção. Então, eu já aprendi por um cirurgião treinado numa triangulação clássica e que ensinou para a gente uma técnica monoplonar, ainda em prona. E dentro desse cenário, enquanto a gente teve a oportunidade de praticar, adquiriu-se experiência para fazer uma punção, que é reprodutível apenas por quem tem a experiência. Então, quando junto a responsabilidade de ensinar alguém, a gente não consegue passar a experiência. Experiência é uma coisa individual. Então, a gente precisava, de fato, de uma técnica reprodutiva. E por mais objetiva, descritiva que sejam todas essas técnicas, a monoplonar, a triangulação clássica e a olho de touro, elas não são tão reprodutíveis do ponto de vista de curva de aprendizado. A monoplonar ganhou muito espaço com a técnica supina. O Dr. Guido Gilch é um dos grandes preconizadores da técnica monoplonar, mas, de fato, está associado muito à experiência do cirurgião. O ultrassom tem ganho muito espaço hoje, né? Já com essa preocupação de diminuir a radiação ionizante, né? A ultrassom vai ter espaço, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a tua técnica, de fato, ela foi um modificador da forma como eu ensino a cirurgia percutânea. Eu vou querer que a gente faça um pouco mais de aprofundamento, porque as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre como reproduzir a tua técnica, e vou trazer já de imediato aqui a resposta dos nossos atendentes. 38% fazem a técnica monoplonar, 28% fazem triangulação clássica, 16% fazem o olho de touro, já um terço da população dos nossos atendentes aqui faz a triangulação 0,90, Braulio, né? A tua técnica, e 28% já usam o ultrassom. Então, os dados são bem animadores, né? Como posiciona o paciente, Braulio? Sí, esta es la posición que nosotros normalmente utilizamos, la posición de Valdivia Galdacao modificada, que bueno, en realidad esta posición se la debemos al doctor Gaspari Barlucea en combinación con el doctor Cesare Scofone, y tiene la particularidad de la pierna que está ipsilateral a nuestro área de punción va recta. Eso con la finalidad de que el campo no se cierre, sino que quede abierto para poder tener una ventana de punción amplia. Y la otra pierna, la pierna contralateral, esa normalmente va flexionada para que dé oportunidad al cirujano de entrar en la parte retrógrada. Hay un artículo muy interesante que a mí me gusta mucho y siempre trato de mencionarlo, que es el artículo de Ilker Gosse, publicado en la revista brasileña de urología, y en donde yo digo que siempre de una forma sistemática hacemos una revisión del riñón, puede ser anterógrada o retrógrada, pero tratamos de siempre hacerlo para poder dejar al paciente libre de piedras en un solo procedimiento. Yo creo firmemente que es mejor someter a un paciente en una sola cirugía, aumentar un poquito el costo de la utilización de un ureteroscopio flexible o del acceso retrógrado para poder dejar al paciente libre de piedra en un solo procedimiento. Sem dúvidas, Braulio. Esse, inclusive, foi um artigo que o Fábio Vicentino comentou no nosso webinar passado, quando a gente colocou alguns conceitos da cirurgia endoscópica combinada. E, sem dúvida, é uma prática que a gente vai tender a fazer de maneira regular. Eu queria, Braulio, então, que você comentasse agora, narrasse um pouco do teu vídeo aqui y de tu técnica de punción. Sí, gracias. Bueno, esta es la técnica 0,90 simplificada. Aquí lo que hacemos es con el arco en C, en la proyección AP, escogemos el cáliz que debemos de funcionar y ese es el punto A. Ahí lo estamos dibujando. Es el punto al que nosotros debemos de dirigir, es nuestro cáliz. Pero acuérdense que el cáliz puede tener varias profundidades, entonces nosotros no sabemos si es aquí o acá.
Para poder saber eso, hacemos el arco en C, es decir, giramos el arco por debajo del paciente para poder saber si la aguja debe entrar aquí o debe entrar acá. Y una vez que sabemos eso, es nuestra línea B. La línea B es el lugar donde está el cáliz. Si nosotros vemos en APS esto, en lateral vemos esto, entonces podemos escoger el límite exacto. Y ahí ya nosotros lo que hacemos es una intersección. La línea A es la dirección del cáliz, porque nosotros debemos de entrar si el cáliz está así, nuestra punción debe estar así. Si el cáliz está así, nuestra punción debe estar así. Entonces, la línea A va en paralela completamente o alineada con nuestro infundíbulo para no hacer torques al momento de entrar así y luego hacer esto, sino que debemos de entrar completamente alineados con nuestro infundíbulo. Aquí con esto nosotros sabemos exactamente la dirección y sabemos la profundidad. Y entonces vean cómo llevamos ahí 7 segundos de fluoroscopía en el video. Y entonces ya solamente introducimos la aguja en una manera completamente horizontal porque ya sabemos el nivel del cáliz. Introducimos ahí ya tenemos alineada la aguja con el cáliz. Y entonces ahora, como ya está alineada, ya solamente para saber cuánto vamos a introducir la aguja, giramos el arco para poder identificar en cuanto la aguja ha entrado al sistema colector. Ahí vemos que ya accedimos y utilizamos 8 minutos, 8 segundos de fluoroscopía para hacer la punción. Ustedes lo pueden ver ahí. Y esto nos hace ver que es una punción muy rápida. De verdad que es una punción extremadamente rápida y la rapidez significa, o creo que es debido a la precisión. Muito bom, Braulio, sem dúvida. A experiência que eu tenho acumulada fazendo a tua técnica me faz confirmar que, de fato, ela é reprodutível, né? Em cerca de 10 procedimentos, um residente, alguém que tem menos experiência em cirurgia percutânea, consegue fazer 100% dos acessos e atinge um percentual de tempo equivalente a 25% a mais apenas depois do 10º procedimento. Então, ela é reprodutível e ela é rápida em termos de usar menos fluoroscopia. Mas aí gera sempre um questionamento, Braulio, de ter o arco ao teu lado e se isso de fato faz aumentar a radiação. Nos puede decir sobre la posición del arco y si estamos expuestos a más radiación que si tenemos el arco del otro lado, Braulio? Sí, bueno, perdón. El arco, mucha gente me ha criticado el por qué está de nuestro lado. Tiene toda una razón de ser. Entonces, el asunto es de que el arco, precisamente ustedes están viendo en el video que hace el giro por debajo del paciente. Si yo pongo el arco enfrente, como en la técnica de triangulación o como en la técnica de ojo de buey, que el arco en C está normalmente enfrente a nosotros, cuando queremos hacer la proyección lateral, la parte de donde sale la radiación, que es el tubo de rayos X, nos va a quedar cerca de nuestro cuerpo. Y ustedes, esta diapositiva me gusta mucho, de hecho el autor es Fabio Sepúlveda. Esta diapositiva se ve como la mayor parte de radiación dispersa sale del tubo de radiación. Entonces, eso hace que si nosotros ponemos el arco enfrente de nosotros y al momento de hacer la proyección lateral, vamos a recibir más radiación dispersa hacia nuestro cuerpo. Entonces, la razón por la cual el arco queda de nuestro lado es por protección hacia nosotros, por protección radiológica, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Creo que es algo muy importante y muchas de las veces, de hecho, acabamos de escribir una respuesta a un comentario editorial sobre nuestra técnica, en donde ponemos una imagen y que podemos trabajar sin duda alguna cómodos en la cirugía, aún con el arco de nuestro lado. Creo que es cuestión de tener una mente abierta y es cuestión de acostumbrarse a cosas nuevas. Creo que al inicio el arco puede parecer estorboso,
pero con el tiempo el arco de nuestro lado que lo pueden mover, créanme que facilita mucho las cosas porque todas las pantallas están enfrente de ustedes. Perfeito, Braulio. Eu vou só fazer um resumo aqui para os nossos atendentes que falam português. O que o Braulio resumiu é: o arco tem que ficar do lado do cirurgião nessa técnica, primeiro, porque se ele colocar o tubo, que é de onde sai a radiação, existe mais exposição para a mão e para os olhos do cirurgião. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o intensificador de imagem para cima e o tubo para baixo. Se a gente puder baixar ao máximo o intensificador para fechar esse ciclo aqui perto do paciente, diminuindo esse colchão de ar, a gente otimiza também o recurso e contém a fonte da radiação. O grande problema é na hora que gira o arco, que na hora que ele fosse girar, se ele tivesse numa posição oposta, o tubo de raio-x ia ficar em contato com a mão. Então, ele precisa estar do lado do cirurgião para que ele possa fazer no giro para obter a posição de 90 graus, que o intensificador fique na mão do cirurgião. Que à medida que o tubo se distancia, a quantidade de radiação que o cirurgião recebe, ela fica minimizada. Então, existe todo um conceito racional do posicionamento do arco em C, dessa forma como o Dr. Braulio Manzo o faz. E uma das coisas que o Braulio comentou e que sempre perguntam é o que fazer e se essa posição do arco próxima ela é incômoda. Então, o que a gente faz? A gente marca no chão as posições do arco e marca toda a parametrização prévia ao início da cirurgia, para de tal maneira que na hora que a gente precise do arco, a gente retorna para aquela posição que estava marcada. Qual é o objetivo? É minimizar o uso da radiação para que a gente não fique procurando a posição exata onde estava o rim, a posição exata que o arco estava em termos de altura. É um truque simples, muito bobo, é marcar no chão com esparadrapo a posição exata onde o arco estava, marcar no braço do arco todos os parâmetros para 0 para 90 graus, de tal maneira que na hora que a gente precise do arco, basta ele retornar às posições previamente marcadas e com a posição e com o uso pulsado no pedal, a gente usa um mínimo de radiação. Usando a técnica do Braulio Manzo, com essas parametrizações do arco, o meu tempo de fluoroscopia, de maneira geral, caiu para muito menos do que 1 minuto para uma cirurgia percutânea por completo. Então, são dicas bobas, que parecem simples, mas que, se incorporadas, diminuem mais ainda o tempo do uso da radioscopia no campo. Com relação à dilatação, Braulio, quanto à dilatação, como haces la dilatación? La dilatación, yo creo firmemente que depende de cada caso. Creo que hay unos casos que en la mayoría se pueden hacer one shot. Sin embargo, debemos de recordar que no todo hay que verlo como una receta y tener un poco de dinamismo para movernos en los casos que no se puede hacer one shot. Porque hay que recordar que tanto los dilatadores telescópicos que están viendo en el video tienen como 1 centímetro de punta. Entonces, ese centímetro en los cálculos que están completamente el cáliz ocupado por piedra, no pueden entrar o no pueden perforar el sistema colector porque la piedra está topando. ¿Qué hacemos en estos casos? Usamos los dilatadores de Alken, que los dilatadores de Alken no tienen punta. Entonces llegan directo a la piedra y ahí nos quedamos. Recomiendo siempre que no pasen con los dilatadores por los lados de las piedras, porque lo que hacen es irse al parénquima renal. Se van al parénquima renal y entonces eso produce sangrados. Mi recomendación es siempre tratar de usar el one shot, sobre todo en los países no de primer mundo como México, en donde el one shot va a eliminar mucho de la dilatación. Vean ustedes ahí, tuvimos un tracto en tan solo, eran 8 más 29, entonces utilizamos 20 segundos para la dilatación, 21, porque ya llevábamos 8 utilizados en la punción. Entonces, utilizamos otros 20, 21 segundos más para hacer la dilatación, que creo que es muy poco. Y siempre usando fluoroscopía pulsada y no fluoroscopía continua. La otra recomendación, si es que lo pueden hacer, es que pueden utilizar el balón. Pero el balón es algo muy caro que no se puede hacer en todos los casos.
Cuando lo puedan utilizar, sin duda alguna que les va a disminuir la radiación, pero la diferencia con el one shot creo que no es mucha. Entonces va a haber casos en los que se tiene que hacer dilatación con Alken, pero precisamente la recomendación es que no vean el cine, no vean el cine de cuando están metiendo el dilatador. Solamente vayan controlando por pulsos para no ver en fluoroscopía continua la dilatación. Esa sería más o menos mi recomendación en cuanto a la dilatación. Perfeito, Braulio. Eu acho que a dilatação em tempo único, ela também reduz a fluoroscopia e por mais que ela pareça assim grosseira, de fato isso não está associado a uma taxa de complicações se a gente não tem os cálculos ocupando por completo o cálice, né? Para não ter risco de desviar, lacerar o parênquima e aí causar alguma hemorragia. Esse foi, se não me engano, o 5º caso que eu fiz de Escobar-Leon e uma das boas vantagens que tem com essa técnica do 0,90 do Dr. Braulio Manzo, é a possibilidade de fazer a cirurgia endoscópica combinada. Tá? E a vantagem dela é que a gente tem as duas telas aqui, a tela da percutânea e a tela da ureteroscopia flexível, na mesma posição. E isso ajuda os dois cirurgiões, as duas equipes, a combinarem os movimentos. Tá? Então, é um vídeo super rápido de uma paciente que estava no segundo tempo de uma cirurgia percutânea. Vê que nessa posição é fácil fazer a instrumentação retrógrada. A gente já tem aqui a imagem da fluoroscopia inicial, tendo o aspecto coraliforme desse cálculo, né? Um gás 4, e dá para ver que, de fato, é impossível prever qual é o cálice anterior ou posterior numa imagem obtida de maneira monoplanar. Então, na hora que a gente inverte o arco aqui para obter a posição de 90 graus, a gente consegue ver claramente quais são os cálices anteriores e os cálices posteriores. Eu já tenho aqui o ureteroscópio flexível para um cálice anterior, eu escolho qual é o cálice posterior, que a gente vai fazer a punção, demarca a linha passa por todos os cálices posteriores, fiz aqui uma punção de um cálice superior, porque o inferior não serviu, dilatação em tempo único, acessando lá a via excretora e fazendo a cirurgia endoscópica combinada para tentar minimizar a taxa de cálculos residuais em um único procedimento e o aspecto final da fluoroscopia. Interessante de tudo aqui que a gente demorou 5 segundos para funcionar, 4 segundos para dilatar e menos do que 2 minutos para fazer a cirurgia percutânea por completo. Então, de fato, essa técnica está associada a altos níveis de reprodutibilidade e baixa taxa de radiação. Eu queria, Braulio, que você comentasse um pouco desse seu artigo também, publicado em abril aí no Urology. Você pode comentar, Braulio, acerca deste artículo que ha publicado en Urology? Sí, ahí publicamos nuestra experiencia inicial en la técnica, en donde les decía que el promedio, por ejemplo, de fluoroscopía total era de 69 segundos. Más menos 7, pero la punción realmente se alcanza en 6 segundos. Es decir, si nosotros lo que queremos es aprender una técnica en donde se pueda puncionar de una forma precisa y fácil, esta es la técnica que hasta hoy en día en la literatura de las punciones fluoroscópicas es la que menos tiempo de punción se tiene. Estamos tratando de sacar ahora un artículo en la técnica de la curva de aprendizaje y en la revisión inicial hemos visto que comparado con otras técnicas, sin duda alguna que es la más rápida y la más precisa de las fluoroscópicas. Ahora tenemos la punción con el ultrasonido, que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero creo que la precisión y la seguridad está más que probada con esta técnica. Viendo la curva de aprendizaje de mis fellows y viendo la curva de aprendizaje de otros urólogos que han adquirido esta técnica, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en el artículo las imágenes con los límites precisos de la punción y el video en Video Urology les da más o menos en vivo lo que es la técnica en sí. Hay que aprender a distinguirla. Eso me gustaría mucho, que
vieran la diferencia entre la técnica original y la técnica simplificada, que realmente, siempre lo digo, no es descubrir el hilo negro, sino que más bien es hacer una técnica que es buena, que ha sido probada ya por urólogos anteriores o urólogos con más experiencia, a pasar a una técnica simplificada en donde se ahorra pasos para poder llegar a la punción. Y realmente la simplificación es la eliminación de un tercer punto que realmente para nosotros pensábamos que era un punto superfluo. Entonces ya nada más solamente son dos líneas, que una es la que va al trayecto del infundíbulo y la otra línea es la línea de nuestra punción. Pero ahí en el artículo nosotros podemos ver la diferencia de la técnica original con la simplificación para que no tener confusión y realmente saber qué técnica es la que estamos utilizando. Perfeito, Braulio. Então, se a gente fosse rever aqui todos os conceitos do Alara, de fato, eliminar a fonte da radiação é a única capaz de zerar a radiação por completo. E aí o Braulio tem um trabalho bem interessante e não dá para a gente dissociar muito a cirurgia percutânea da ureteroscopia flexível, porque a gente está tentando aqui incorporar a flexível como parte de um procedimento final de uma cirurgia percutânea para garantir que ela foi bem sucedida, né? Para otimizar aí a taxa livre de cálculos. O Braulio tem um trabalho bem interessante sobre a ureteroscopia flexível sem radioscopia. Me gustaría también, Braulio, que hablase un poco de este artículo que ha publicado sobre ureteroscopia flexible sin radioscopia. Por favor. Gracias, Fabio. Debo decirte que este ha sido el artículo que más difícil me ha costado publicar, porque la mentalidad a nivel internacional sobre hacer una ureteroscopia sin radiación no está tan bien aceptada. Muchos de nosotros vemos a la fluoroscopía o a la radiación como una seguridad más. Y eso creo que en cierto punto es verdad. Pero, inclusive, bueno, debo decirles que en este artículo recibí muchas críticas por la cuestión de que en algún momento los revisores decían, es que es imposible que tú lo hagas de esa forma porque no es seguro para el paciente. Pero los datos lo mostraban, nuestros datos lo mostraban y lo siguen mostrando a lo largo de estos años que seguimos realizando ureteroscopía sin radiación, sin ninguna pesadilla en endurología que nosotros podamos vivir actualmente. Creo que como lo digo en ese artículo, el principio número 1 es la planeación preoperatoria, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en el artículo hay una tabla muy interesante en donde la mayor parte de los pacientes que fueron sometidos en el grupo sin radiación, en la mayor parte utilizamos camisa, que eso era una de las críticas principales al artículo, en donde la camisa de acceso ureteral, si se fijan, tiene una diferencia en uso estadísticamente significativa que con radiación. Entonces, claro que es seguro colocar una camisa de acceso ureteral sin radiación, sin ningún problema. Yo lo que les digo a todos los residentes y a todos los urólogos es que debemos de tener mucho de sensibilidad, en donde si la camisa tiene algo de resistencia, no pasa, y no va a pasar con o sin radiación. Si nosotros tenemos resistencia al momento de introducir la camisa de acceso ureteral, es stop. No debemos de continuar tratando de introducir una camisa de acceso, aun si tenemos la radiación disponible. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Que realmente colocar una camisa de acceso ureteral sin radiación es segura. Viendo la tabla de nuestros resultados, no hubo una diferencia en cuanto a las complicaciones en los pacientes que sí utilizamos radiación, en cuanto a los pacientes que no utilizamos radiación. Entonces, en base a nuestros resultados, en un estudio retrospectivo, vemos que la ureteroscopía flexible, cuando se planea de una forma sistemática, se puede hacer segura en todos los casos. En nuestro artículo también nosotros hacemos el hincapié
que cuando tenemos alteración en la anatomía, no es adecuado meternos sin radiación. ¿Por qué? Porque créanme que cuando operamos riñones que han sido abiertos, la anatomía renal está completamente alterada, o en aquellos pacientes que tienen cálculos ureterales impactados, sin duda alguna que no son casos para meterse sin radiación. Entonces, lo principal es que tengamos una anatomía urinaria normal y que no tengamos cálculos ureterales impactados, porque eso sí necesitamos usar radiación mínima, pero lo podemos usar. Esos serían los puntos más importantes de este artículo, Fábio, para mim. Graças, Braulio. Então, vamos para a terceira e última etapa do nosso webinar. Eu queria lançar mais uma nova enquete aqui, perguntando a todos os atendentes com que frequência todos utilizam o ultrassom em cirurgia percutânea. Se a gente usa, nunca usa, porque não tem conhecimento, não tem disponibilidade, depende do caso. Tem aquele caso que você prevê que é uma anatomia anormal e o ultrassom vai fazer a diferença para minimizar o risco de lesão. Quase sempre usa, e aí o quase sempre estaria relacionado mais à indisponibilidade do aparelho, ou sempre faz questão, só faça cirurgia percutânea se tiver um ultrassom à disposição. Enquanto isso, eu vou seguir aqui com a apresentação, e aí eu queria colocar que, de fato, o ultrassom, ele, mesmo associado à radioscopia, ele já muito nos ajuda, porque ele pode minimizar o tempo no campo de radiação. A gente viu aí que se a gente não utilizar a técnica do Braulio Manzo, boa parte do tempo da fluoroscopia vai ser utilizada para a obtenção do acesso percutâneo. Ele ajuda a otimizar esse recurso da radiação, mas existe uma intenção muito grande, eu acho que é o preço que se vende o ultrassom como algo capaz de eliminar a fonte de radiação, que tem dificultado um pouco a incorporação dele de maneira rotineira, tá? Por quê? Porque existe uma curva, né? Uma escada a ser alcançada, em que primeiro a gente tem que ter, de fato, muito domínio do aparelho para começar a fazer o uso regular para vigiar as estruturas adjacentes ao rim e minimizar o risco de lesão inadvertida, para depois a gente ganhar alguma expertise com relação à punção renal percutânea e aí depois começar a utilizá-lo com outros fins, para vigiar a dilatação, para verificar o estado livre de cálculos. E as pessoas já querem, sem nenhuma experiência prévia do ultrassom, fazer uma punção, ver se tem cálculo residual e utilizar o ultrassom como uma forma de substituir a radioscopia por completo. Por isso que o ultrassom é tão difícil de ser incorporado. Então, diante do que se propõe aqui esse webinar, discutir um pouco das inovações de acesso renal percutâneo, eu vou elaborar aqui uma apresentação muito rápida sobre o uso e que dicas utilizar para incorporação imediata do ultrassom em cirurgia percutânea. É para sair daqui e começar a usar de maneira rotineira a partir de amanhã. Primeira vez que a gente tem contato com o ultrassom, a sensação que dá é essa, que você está dentro de uma cabine de avião, tem um monte de botão, você não sabe qual apertar, não sabe qual é a função, você já desiste aqui. Então, a primeira coisa é desmistificar quais botões você vai usar. Seriam esse aqui, o scroll, né, a bolinha que funciona como se fosse o mouse, o da seta, que é o botão próprio do mouse para selecionar as estruturas. A gente vai precisar avaliar a altura e profundidade, o modo B, que é o modo do zoom, congelar a imagem. Aqui muita gente já se perde, se a ultrassom está quebrado, está parado, a imagem não está funcionando. Muitas das vezes a imagem está congelada. Os ultrassons têm um modo de congelamento automático, porque fica armazenando automaticamente as imagens, e o modo seletor, que a gente vai selecionar algumas funcionalidades do ultrassom. Então, diante de todos esses botões, apenas 6 desses serão utilizados de maneira rotineira na cirurgia percutânea. Como eu disse, esse aqui é o botão do mouse, né? O Rafael compartilhou aqui o resultado da nossa enquete, e o nosso público aqui, 59% nunca usa ultrassom, né? 14% depende muito do caso, 20%, um quinto dos nossos atendentes já usam de maneira mais regular, e 7% colocam a condição de exigência do uso do ultrassom. Isso é muito bom. A gente tem um terço de pessoas aqui que tem experiência e uso regular do uso do ultrassom. Muito bom. Então, esse botão funciona como se fosse o mouse. Para escolher o transdutor, aí eu vou dar a lógica do porquê não usar qualquer transdutor. O formato dele está muito relacionado à área que a gente vai obter de imagem.
Se eu uso um transdutor linear, eu tenho uma imagem quadrada. Se eu uso um transdutor convexo, eu tenho uma imagem em leque. E essa área é muito maior do que essa. Então, para fazer uma varredura, um transdutor convexo ele é muito melhor. Com relação à frequência, quanto maior a frequência, menor a profundidade. Então, um transdutor de 9 MHz, via de regra, ele é bom até uma distância de 5 centímetros. Passou disso, ele começa a perder um pouco de definição. E um transdutor de 3,5 MHz, ele pode ser utilizado para avaliar a profundidade de até 25 a 30 centímetros. É óbvio que quanto maior a profundidade, menor é a resolução. Então, o transdutor linear é o que é utilizado para acessos vasculares, e o transdutor convexo é o que a gente vai usar para procedimentos invasivos, como a punção renal percutânea. Existem transdutores no mercado também que têm uma intensidade, né, uma frequência variável, e isso ajuda muito a buscar esse equilíbrio entre definição e profundidade, principalmente em pacientes não obesos. Escolheu o transdutor, ligou o aparelho, a gente vai ter que selecionar o transdutor. Então, via de regra, tem um íconezinho do transdutor, ou na tela, ou no painel, seleciona o transdutor convexo, já começa a obter a imagem. Uma forma simples, se tiver muitos transdutores conectados, desconecta todos com o aparelho desligado, deixa só o transdutor convexo ligado, liga o aparelho e vai ficar já automaticamente disponível o transdutor convexo que a gente vai usar para a cirurgia percutânea. De maneira geral, os ultrassons eles têm também pré-configurações que ajudam a gente a obter o melhor das imagens em termos de parametrização. Então, o preset que a gente vai utilizar para a cirurgia renal percutânea não é o preset renal, é o preset da configuração do exame abdominal, porque a gente vai querer ver estruturas adjacentes e fazer a punção renal percutânea. Então, preciso ter o modo abdominal selecionado. Configurei o aparelho, eu vou escolher agora o modo. O modo, ele é selecionado no botão multisseletor e geralmente vai oscilar. Via de regra, se o aparelho possuir o modo B, que é o modo Black and White, que é o modo que a gente vai utilizar, né, o modo em escala de cinza, e o modo Doppler, se a gente tiver um pouco mais de conhecimento, ele nos ajuda a verificar se o que a gente vai funcionar de fato é sistema coletor ou pode ser um vaso. O modo Doppler ajuda, mas como é um nível mais avançado, não vai entrar nos conceitos desse webinar. Selecionamos o modo B, a gente precisa agora ajustar o ganho. Ganho está relacionado à qualidade da imagem. Ele define a potência e vai dar o brilho e a definição. Quanto maior o brilho, menor a definição. Quanto menor o brilho, melhor a definição. Então, a gente gira o ganho de forma a obter um equilíbrio entre brilho e definição. Aí dá para ver bem claro aí na imagem a forma como a gente configura o brilho. Ajustou no modo B o ganho, ainda existe um segundo ganho. O ultrassom nada mais é do que um sonar, né? E ele consegue ser ajustado para obter o melhor da resolução para cada nível de profundidade. Então, o ganho linear, inicialmente a gente começa com ele no meio, mas na altura em que a gente está vendo ali, a estrutura que a gente quer vigiar, se for o cálice que a gente quer funcionar, a gente pode ajustar o ganho linear de maneira ainda a obter um pouco mais de definição da imagem. Ajustou a profundidade, a gente vai agora para o zoom. Profundidade e zoom são no mesmo botão. Por quê? Porque à medida que a gente vai... Percebam que quando eu coloco o ultrassom na maneira mais profunda, eu vejo todas essas esferas, a amarela, a verde e a vermelha. À medida que eu vou diminuindo a profundidade, eu ganho um pouco na ampliação da imagem, eu ganho um zoom. Agora eu ampliei a imagem, só vejo a verde e a vermelha. Ampliei ainda mais a imagem, eu só vejo a vermelha, não vejo mais nem a verde nem a amarela, mas vejo a vermelha de um tamanho bem razoável, que me auxilia muito a identificar melhor o que é essa estrutura. Outra coisa bastante interessante é a gente verificar para colocar o transdutor de maneira que a imagem que eu obtenho com o transdutor é a imagem anatômica da tela. Para verificar a posição, uma forma simples é afastar o transdutor da pele e perceber que a tela fica escura. Então perceba que o transdutor desse lado representaria a tela desse lado e o transdutor desse lado representaria a tela desse lado. Então, à medida que eu afasto o transdutor daqui, essa tela fica preta. Então, essa posição não está na posição anatômica, o transdutor está errado. Deixar o transdutor da mesma imagem que eu vejo na tela torna o procedimento muito mais intuitivo. Com relação ao exame, a gente já tem aqui o exame que a gente chama de varredura. Vigiar as estruturas adjacentes ao rim para verificar se a minha janela de punção é segura. Já vamos ter o domínio do aparelho, vamos para a segunda habilidade, que é vigiar as estruturas adjacentes.
Vou fazer com o uso do transdutor 3,5, no modo B, com ganho intermediário, ajustando a minha profundidade para 20 centímetros. Comecei a varredura. O que eu consigo ver? E aqui é a hora que você precisa ter um pouco mais de experiência para verificar quais são as estruturas. O cólon geralmente aparece como uma estrutura hiperrefringente. A gente consegue identificar o peristaltismo se tiver algum tempo dedicado à imagem do cólon. O fígado tem uma imagem que a gente chama de isoecogênica. Logo abaixo do fígado, a gente já começa a verificar o polo superior do rim direito. Na maior profundidade, a nível do reto peritônio, a gente já consegue identificar a aorta. A costela, ela aparece logo abaixo do posicionamento transdutor, gera uma sombra acústica posterior, que muitas vezes dificulta a imagem total do rim. E do lado esquerdo, a gente consegue ver uma imagem muito semelhante com a isoecogenicidade do fígado, e logo abaixo do baço, a gente consegue ver o rim esquerdo. É importante que a gente pratique o ultrassom para ganhar o domínio do aparelho e para verificar as estruturas anatômicas que estão adjacentes ao rim. E a gente não precisa marcar uma cirurgia percutânea para ganhar essa experiência. A gente pode fazer isso em todo paciente que está anestesiado, em todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico no centro cirúrgico, ou se a gente tiver disponibilidade, fazê-lo também a nível de consultório. E diante de uma imagem como essa daqui, que a gente está na dúvida, não sabe o que a gente encontrou. A gente fala que é igual dirigir um carro na chuva. O vidro está tão embaçado que a gente não consegue ver. Não tem problema, coloca a cabeça para fora, olha o posicionamento em que se encontra o transdutor. A gente consegue ter uma noção anatômica, todos nós somos cirurgiões, nós conhecemos a anatomia olhando externamente o paciente e faz uma imaginação de onde está esse transdutor. Então, olha, estou do lado esquerdo do paciente, o que eu tenho? Muito provavelmente, o polo superior do meu transdutor está representando o baço, o polo inferior do meu transdutor está colocado aqui na altura do polo superior do rim. Então, olhar para fora ajuda um pouco a gente pegar um pouco mais de mão com relação ao ultrassom. Um conceito muito importante é que a gente possa entender o ultrassom da sua maneira tridimensional, como a tomografia é feita. Né? A gente obtém imagens tridimensionais da tomografia e tem que fazer a reconstrução para obter as mesmas imagens com o ultrassom. Não adianta querer imaginar que o ultrassom vai dar a mesma imagem de uma fluoroscopia, porque aqui a gente está fazendo uma imagem tridimensional. Então, se eu começar na varredura, eu vou ter um corte longitudinal do rim. À medida que a gente vai avançando, a gente consegue ver outras imagens. Eu girei o transdutor, agora sim eu consigo ter uma imagem axial muito similar à de uma tomografia. E aqui facilita muito para que a gente possa ver o que é um cálice anterior e o que é um cálice posterior. Então, já identifico o rim como um todo aqui, eu já vejo a pedra, esses cálices são anteriores, esses cálices são os cálices posteriores, que seriam os cálices mais favoráveis para o acesso. Eu corri um pouco mais o transdutor para cima ou para baixo, eu consigo definir a altura que é o meu acesso, se é um polo superior ou se é um polo inferior. Então, colocar o transdutor de modo axial vai me facilitar obter as imagens muito similares às imagens axiais que a gente obtém de uma tomografia. Esses são os conceitos mais básicos. Eu vou trazer aqui um caso clínico que faz toda a diferença se a gente tem um ultrassom. É um adolescente com a mielomeningocele, percebam aí que a janela da punção percutânea é uma janela muito estreita. Eu tenho um cálculo coraliforme parcial, um GAIS 3, em que a minha janela de punção é janela estreita em virtude da presença do baço e do osso ilíaco muito próximo do único cálice que eu consigo acessar. Na reconstrução, a gente tem aqui esse cálculo coraliforme, e se a gente fosse fazer uma uretroscopia flexível para poupá-lo de uma percutânea, esculpindo o cálculo de tal maneira a tirá-lo com 3x3 por 3 milímetros, isso daria 383 fragmentos simplesmente para tirar o cálculo coraliforme. Fora outros 3 cálculos caliciais que estão visíveis aqui na tomografia na reconstrução. Então, a proposta para esse paciente aqui foi fazer a punção guiada por ultrassom numa janela mínima de 2,6 centímetros, que a gente tinha no intervalo entre o osso do ilíaco e o baço, e fazer uma cirurgia endoscópica combinada, fazendo uma percutânea para tratar o cálculo coraliforme e uma uretroscopia flexível retrógrada para tratar os outros 3 cálculos caliciais. Esse paciente não tem uma forma adequada de se posicionar, a gente posiciona da forma como ele consegue ficar mais confortável no decúbito.
O Vicentini já falou no webinar passado a forma como a gente ajusta o arco. Essa é uma cirurgia que não estava planejada para fazer sem radioscopia. A radioscopia ela é fundamental para toda a cirurgia percutânea. Ela tem que estar disponível, uma não substitui a outra. A gente começa aqui o procedimento fazendo uma cistoscopia e para esse paciente em si foi usado cistoscópio rígido, cistoscópio flexível. Quando a gente, depois de cerca de 10 minutos, tentativas de encontrar o meato, encontrou o único meato, passou um fio guia e essa foi a imagem que a gente obteve na radioscopia. Estava lá o cálculo e a gente não encontrava o fio guia. Braulio, lo que piensas que ha acontecido en este caso? Pasamos el guía, pero no se veía en la fluoroscopía, los rayos X. Sí, aquí lo que puede pasar es de que es el meato contralateral, que no es el meato que nosotros estamos buscando. Sobre todo este paciente que tiene una alteración en la forma muy importante. Entonces, ahí lo que habrá que hacer es mover el fluoroscopio para ver si la guía realmente se fue al otro riñón, que no era el riñón que estábamos tratando. No sé si ese haya sido el caso, pero suele suceder cuando el paciente está muy inclinado, que canalizamos el meato, que es el meato contralateral. No sé si eso sea el caso del paciente. Perfeito, Braulio. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele, por ser portador de uma bexiga neurogênica, fazer cateterismo intermitente, ele tinha uma urina muito turva e por mais que a gente lavasse a bexiga, ainda restou muito grumo e foi impossível identificar o meato ureteral contralateral. Então, não nos restou nenhuma outra alternativa que não fosse fazer uma punção guiada por ultrassom. Aí aqui eu trago outros conceitos. A gente tem que lembrar que o ultrassom ele tem 10 degraus de movimento. Tá? Então, ele pode fazer o movimento lateral, medial, superior, inferior. Ele pode dar o twist, né, que é a inclinação para qualquer uma dessas posições. E ainda pode fazer uma rotação interna e uma rotação externa. Então, a gente tem que ter o domínio de todos esses 10 degraus de movimento do ultrassom para obter a melhor imagem possível. Dentro do conceito, para fazer a punção, que seria a terceira habilidade necessária para a incorporação do ultrassom na cirurgia percutânea. A gente tem habitualmente duas formas de fazer a punção. Uma, que é colocar a agulha de maneira a seguir o eixo do transdutor. E qual é a grande dificuldade? Que quando a gente vai observar a presença da agulha no ultrassom, o que a gente vê é um único ponto. Os radiologistas intervencionistas fazem isso de maneira muito prática, parece que é simples, mas é muito difícil de ser reproduzido. O que os urologistas aprenderam é colocar a agulha paralela ao transdutor, tentando encontrar o meio do transdutor na profundidade em que se encontra o órgão-alvo, de tal maneira que a gente consiga ver essa agulha atravessando todo o campo de visão. Então, se eu estou com o meu transdutor em posição anatômica e eu coloco ele, né, o transdutor está de maneira axial, e eu coloco ele nessa posição superior do transdutor, ele geralmente aparece do meu lado direito da tela. Se eu coloco o meu transdutor e coloco a agulha na posição abaixo dele, né, eu vejo a minha agulha aparecer do lado esquerdo da tela. Então, ter essa noção anatômica de onde vai aparecer a sua agulha já te ajuda muito para você saber se você está no caminho certo ou não. O outro conceito é que a agulha tem que ficar o tempo inteiro no eixo dessa parte do transdutor que fica em contato com a pele. Por quê? Se a gente mantém o tempo inteiro nessa posição, a gente vai ver essa linha reta que atravessa o campo e chega lá na profundidade do órgão que a gente deseja, geralmente é o cálice que a gente quer puncionar, e se a gente deixa a agulha fora do campo, a gente não vai enxergar absolutamente nada. Essa é a única vantagem que utilizar um guia de punção trará, é manter esse eixo da agulha junto com o eixo do transdutor. Mas você perde uma das coisas mais fundamentais para a punção na cirurgia percutânea, que é a mobilidade da agulha para poder fazer a punção direcionada ao infundíbulo do cálice. Então é importante, pode-se pegar um pouco de mão com o ultrassom na punção com o guia, mas para fazê-la de maneira regular, a técnica de mãos livres, como preconizada pelo Dr. Lee e popularizada pelo Dr. Thomas Shin, da Universidade da Califórnia, é fundamental. Isso exige um pouco de treinamento. Então, partindo de todos esses princípios aqui,
aplicando do ponto de vista prático, nesse caso clínico, o que foi feito? A varredura, eu identifiquei de maneira adequada qual era a janela em que eu não tinha nenhum órgão entre a pele e o cálice a ser puncionado, eu estava longe do baço, estava longe da crista ilíaca. Essa era a imagem que a gente tem. Se a gente for olhar a janela da forma como está descrito aqui, a minha agulha vai sair dessa lateral do ultrassom e daqui da pele até o trajeto do cálice, eu não tenho absolutamente nenhum órgão no meio. Geralmente o cálice ele fica no meio da tela. A gente pode medir, após a imagem congelada, para ver a distância que eu tenho daqui de onde a agulha vai entrar até o cálice. Isso já nos ajuda. Uma vez feita a punção, o que eu imagino é que a minha agulha vai sair dessa posição da tela e vai chegar lá ao ponto. E, de fato, é isso que acontece aqui na punção. Dá para ver todo o trajeto da agulha ecogênica, sendo vista e balanceando o movimento da agulha de maneira a atingir o cálice que a gente deseja. Aí, a partir desse momento, a gente fala, consegui a punção, preciso fazer o resto todo com ultrassom? Não, não preciso. Eu posso associar a radioscopia e seguir, porque o caso é um caso extremamente complexo, a radioscopia vai me ajudar muito. Passando o fio guia através da agulha, a gente vê que o fio guia foi exteriorizado, feita a cistoscopia, foi fácil encontrar esse fio guia na bexiga e retirá-lo através do meato, já tem um through access, passo um catéter ureteral, que me permite fazer, um catéter ureteral que me permite subir com outro fio guia, né? Um catéter duplo lumen. Isso já me faz ter também um acesso retrógrado que facilitaria a minha ureteroscopia flexível. Faço agora a passagem do catéter ureteral sobre um dos fios guias, faço uma pielografia e confirmo que a minha punção foi precisa no meio da papila de um cálice posterior, e aí sim eu estou seguro para poder dilatar. Então, diferente do que algumas pessoas acreditam, com o ultrassom, com todo o conceito técnico que o ultrassom pode nos dar, a gente consegue fazer, de fato, uma punção com ultrassom com precisão. Tá? Então, em resumo, eu não sei se o Braulio quer comentar alguma coisa com relação ao caso, ao ultrassom, à técnica. Braulio, ¿quieres comentar algo acerca del caso, de la presentación del ultrasonido, de los conceptos y la técnica? Es un caso muy interesante. De hecho, comentar que acaba de salir una revisión en la Journal of Endurology, en donde se evalúa precisamente las técnicas de punción con fluoroscopía y ultrasonido. En urología estamos acostumbrados a que todo se pelea, a que o es blanco o es negro, pero creo que la visión en donde en lugar de ser blanco o negro es mejor complementarse, creo que vamos a tener mejores resultados. Y creo que tú lo mostraste de una manera perfecta, en donde viste la combinación de la fluoroscopía con el ultrasonido. Sin duda alguna, yo creo lo mismo. Yo creo que la combinación o el uso de la mayor parte de las herramientas que tú tienes va a repercutir en el paciente. Entonces, estaba comentando en las preguntas con Fabio Vicentini que realmente hay que usar el ultrasonido cuando se tenga y cuando se pueda. Sin duda alguna que la técnica de hands-free para mí me parece que es la mejor, pero me parece que es la que requiere más práctica. Por eso es de que creo que para poder dominar la técnica de hands-free necesitamos estar acostumbrados a tener el transductor fijo y no moverlo, para cuando encontramos la ventana hacer la punción. Y eso solamente lo logramos con práctica. Pero claro que la recomendación es, como tú lo mostraste, tratar de utilizar siempre el ultrasonido de una manera inicial. En mi percepción personal, creo sin duda alguna que la fluoroscopía está para aquellos casos con anatomías muy difíciles, con riñones con poca ventana. No sé si te ha pasado a ti que hay pacientes, aunque sean delgados, pero que tienen poca ventana para ultrasonido y que de verdad es imposible tener una imagen adecuada. En esos casos yo recomiendo sin duda alguna la técnica que uno domina. En este caso yo domino muy bien la radiación, la fluoroscopía, pero trato de moverme a la cuestión del ultrasonido cuando es posible. Esos serían mis comentarios.
Perfeito, Braulio. Eu tenho utilizado o ultrassom de maneira regular, já fazem mais ou menos uns 3 anos, e isso se tornou obrigatório no momento em que eu tive uma lesão acidental, uma punção simplesmente, não houve dilatação, de um cólon. E dentro desse contexto eu parei para revisar a tomografia e, para minha infelicidade, não era um paciente que eu julgava ter uma janela desfavorável. Era um paciente magro, né, um paciente delgado, mas eu não achava que eu tinha risco de fazer uma punção no cólon, porque não tinha uma anatomia desfavorável. Quando a gente começa a usar o ultrassom de maneira regular, descobre que aqueles casos que a janela parecia ser tão difícil, não aparentam tão difíceis assim, mas o oposto também é verdadeiro, né? Pacientes que pareciam ter uma janela muito favorável, às vezes o colo fica muito próximo quando você faz o uso do ultrassom. Então, para mim, eu estou dentro daquele cenário ali do sempre ou do quase sempre, abrindo exceção para o caso fácil, quando o ultrassom não está disponível. Mas se eu tenho qualquer suspeita de que a janela pode não ser tão favorável, eu coloco o ultrassom como obrigatório. Então, em resumo aqui, com relação às coisas que a gente pode fazer para a partir de amanhã, e o objetivo desse webinar é trazê-lo para o lado prático mesmo, que a gente pode incorporar de maneira imediata, com relação aos conceitos do protocolo ALARA. Se a gente for ver aqui, a gente divide muito rapidamente o que pode ser comportamental, e aí cabe a gente mudar um mindset para utilizar isso amanhã, ou técnico, e a gente espera que diante desse webinar as pessoas possam ter tido esse embasamento para também incorporar isso a partir de amanhã. Para eliminar a fonte de radiação, de fato, evitar o uso rotineiro, é uma lateroscopia flexível simples, é uma lateroscopia rígida, de um cálculo lateral distal, não precisa usar radiação, a gente tem segurança para poder fazer isso, não use, tá? O outro técnico é usar outro método. É o quê? É fazer uma punção combinada com ultrassom, é ter o lateroscópio flexível para acompanhar a punção durante uma cirurgia endoscópica combinada, e aí utilizar esses outros métodos, endoscopia e ultrassonografia, para não usar a fluoroscopia, mesmo tendo ela à disposição. Otimizar recurso, também utilizar mais endoscopia do que a própria fluoroscopia. Como o Dr. Braulio Manzo bem colocou, é melhor ver a imagem colorida em tempo real do que ver a imagem pulsada em preto e branco. Técnico, a gente viu o quanto é simples ajustar o arco IC e diminuir a voltagem para fazer cair por uma raiz quadrada o total de radiação. Minimizar o tempo no campo de radiação. Uma das formas conceitual mesmo, é perceber que a gente não precisa da radioscopia contínua para quase nada, seja em cirurgia percutânea, seja em ureteroscopia, em endrologia, a gente não precisa de radioscopia contínua. Utilizar o modo pulsado, que também já diminui aqui, muitas das vezes em 1/10, o valor total de radiação utilizada. Conter a fonte de radiação, se a gente aproxima o intensificador do paciente, é uma estratégia muito simples, você diminui aquele colchão de ar que fica entre o paciente e o intensificador. Isso já diminui muito a fonte de radiação. Outra forma que o Braulio também comentou é diminuir o obturador para restringir o campo que vai ser irradiado. Maximizar a distância da fonte de radiação. O Braulio colocou muito bem que a gente precisa colocar o intensificador para cima e o gerador de raio-x para baixo. E quando inverter isso para um 0,90, colocar o arco de forma que esse gerador de raio-x fique longe da gente, não próximo da gente, tá? E sempre colocar, como está dito aqui, o intensificador acima do campo. E, óbvio, usar o escudo para radiação, né? A gente tem que se proteger. Proteção adequada seria, no mínimo, escudo capote, escudo de tireoide e óculos. Para quem faz em prona, é prudente utilizar as luvas, porque as mãos ficam no campo, né? E não adianta usar um protetor que a gente não sabe qual é a qualidade, e talvez seja o único apoio técnico que de fato a gente precisa, que é exigido dos nossos hospitais, com que periodicidade tem sido feita a verificação desses protetores. Eu vou deixar aberto aqui, Braulio, para as pessoas que querem fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu gostaria que também você fizesse alguns comentários finais. Me gostaria que se nos comentários finais, se tienes alguna pregunta, algún... Gracias. Gracias, Fabio. Excelente presentación. Creo que yo siempre lo digo, mi comentario final sería tratar de no tener la mente cerrada, sino que abrir la mente y adquirir las ideas de la demás gente que siempre nos va a enseñar algo. Creo en esta situación de que
en la urología nunca nada es blanco y nunca nada es negro, sino que hay que tratar de complementar las cosas. Si bien yo soy proactivo de no usar radiación en la mayor parte de los casos, sé que hay casos en los que debemos de usarla. Entonces, que no se confunda el principio de Alara, en donde tenemos que maximizar los casos en los que vamos a utilizar radiación, pero va a haber casos en los que no se puede. Entonces, sin duda alguna, para esos casos es que nosotros tenemos que ahorrar nuestra dosis recibida de radiación a lo largo de todo el tiempo para aquellos casos que se requiera utilizarlo, ¿no? Sin duda alguna, hoy en día el ultrasonido no es nada nuevo. Si nosotros vemos en la historia, el ultrasonido creo que inclusive fue antes de la fluoroscopía para la punción percutánea. Es una herramienta que siempre debemos de tener o que debemos de estar acostumbrados a utilizar y que sin duda alguna nos va a limitar el uso de la radiación en la mayor parte de nuestros pacientes y la seguridad también. Creo que eso es algo muy importante y creo que la conclusión de hoy sería, la número uno es tratar de sustituir la endoscopía por la fluoroscopía. Es decir, tratar de guiarnos más en las imágenes endoscópicas que las imágenes fluoroscópicas. Y segundo, tener todo el armamentario disponible o todas las herramientas disponibles y entre ellas está el ultrasonido para poder disminuir la radiación y para poder hacer una cirugía con seguridad en nuestros pacientes. Sé que cada hospital es diferente, sé que cada país es diferente. Probablemente haya casos en los que un ultrasonido, tenerlo dentro de quirófano, involucra mucha logística, involucra costo, sobre todo en los hospitales de gobierno, en los hospitales públicos. Pero cuando se pueda, hay que tenerlo. Y bueno, cuando no se pueda, sin duda alguna que siempre para mí la perspectiva, lo vuelvo a decir, es que la punción fluoroscópica para mí es mucho más precisa que la punción con ultrasonido, aun cuando se tenga experiencia. Sin duda alguna, pero debemos de tener todas las herramientas. Esa sería mi conclusión final. Perfeito, Braulio. Eu estava revisando aqui as perguntas e vi que o Vicentino colocou uma questão bem interessante. E se a gente poderia até ser processado do ponto de vista legal por ter tido uma lesão de cólon. E aí eu vou fazer uma reflexão, que é a forma como os anestesistas, de maneira geral, hoje obtêm o acesso venoso central. É muito raro ver em algum hospital um anestesista que faça a punção do acesso venoso central baseado em parâmetros anatômicos exclusivos. Os anestesistas hoje todos usam o ultrassom, porque por mais que seja infrequente uma lesão vascular relacionada à punção, o ultrassom traz a segurança necessária para evitar. Então, por mais rara que seja uma punção de cólon inadvertida, né, ela está listada aí com uma menor frequência do que a incidência de um cólon retrorenal. Nas grandes séries, ela é menor do que 0,5%. Então, o uso do ultrassom certamente é capaz de prevenir. Então, a minha resposta é, se um juiz lhe perguntar, poderia ter sido feito algo para evitar a punção, e a gente tivesse a resposta muito clara, poderia ter sido utilizado um ultrassom para avaliar a janela e minimizar o risco da lesão. Sim, a pessoa pode ser processada se não usar ultrassom. Essa é a minha percepção. E foi diante desse cenário que eu passei a incorporar o ultrassom de maneira regular. Eu acho que surgiu uma última pergunta aqui, Bruno. O Dr. Marcos Marocco, de Brasília, que é um dos próximos palestrantes aí do nosso webinar, ele pergunta se posicionar o arco em C de maneira mais oblíqua e não perpendicular em relação à mesa pode deixar mais espaço para o cirurgião na técnica de 0,90. Se isso pode interferir nas marcações da punção. Braulio, o Dr. Marocco pergunta se al revés de posicionar el arco perpendicular a la mesa quirúrgica, se pone un poco más oblicuo y si esto interfiere con su técnica de punción.
Sí, estaba leyendo Queda más la cómodo, pregunta pero y tratando de entenderla, pero sí, 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 creo que entendí el concepto. Lo que pasa que obviamente el paciente no es supino completo, creo yo entender. Entonces, normalmente el paciente lo giramos un poco. Eso, esa corrección, o sea, el arco en lugar de estar en 0,90 completo, lo puedes hacer un poco más oblicuo y realmente está en 0,90 con el paciente, pero no modifica nada la punción. Puede suceder. la posición es una oblicua cuanto al suelo, que se queda más cómodo para no tener el arco por de lado. mm, no, no entiendo cómo Que no oblicua. tienes, la posición oblicua no es la posición oblicua de 0 grados, pero el arco con la mesa, el arco con la mesa no está recto, está Ya, oblicuo. Entonces, na hora que vas a girar el arco, no tiene como hacer que el intensificador se choca con la mesa. ya, por ejemplo, está a lo mejor así, no Sí, sé, en lugar de estar así, está así el arco, perfecto. ¿va? No, Sí, no hay ningún problema. Eso también lo pueden hacer dependiendo a veces de la mesa y dependiendo a veces del arco, porque hay arcos que tienen el tambor o el receptor muy grande y entonces genera poco espacio. Pero sí, sin duda, la punción no cambia. Eso lo podemos hacer mientras tengamos la imagen, los puntos de referencia son los mismos. Entonces, la punción se puede hacer sin ningún problema poniendo el arco un poco oblicuo. A veces puede ser un poco más difícil, pero cuando uno ya está acostumbrado a ver las imágenes fluoroscópicas, no hay ningún problema en realizar la punción. eu vejo outra vantagem também, Braulio, se a gente for aplicar todos os conceitos do protocolo Alara, na tua técnica de punção, colocando o arco ao lado, é que a gente acaba se distanciando. A gente só precisa do arco, de fato, para obter o acesso. Então, fez a punção, a gente fica mais distante e no supino é fácil levar as mãos até o campo, dilatou da mesma forma, não preciso mais do arco, retiro o arco, não passo vontade de usar fluoroscopia e se precisar usar a fluoroscopia para verificar cálculo residual, passagem de um outro fio guia, colocação de um núcleo J, como eu faço? Já está marcado no chão, eu trago o arco de volta, garanto que em menos de 5 segundos de tempo, não de fluoroscopia, a gente consegue fazer essa etapa. Então, eu não vejo o fato de ter o arco muito próximo como um desconforto, não. É uma questão só de adaptação. Es una pregunta. Não, é só um comentário. Pronto, o Vicentini comenta aqui que, na verdade, o arco em C ele é necessário, sem dúvida. A radioscopia é uma ferramenta extremamente útil para a verificação de cálculo residual e o que a gente está propondo aqui é somar esforços, é colocar o ultrassom para ajudar a fluoroscopia. Que a gente use mais fluoroscopia para verificar cálculo residual do que mais fluoroscopia para poder fazer o acesso renal percutâneo. Dessa forma, a gente consegue um equilíbrio do tempo total de radioscopia, a gente consegue um equilíbrio para minimizar a radiação ionizante que a gente absorve durante uma cirurgia percutânea. Pronto, eu acho que em virtude do tempo, Braulio, eu agradeço demais a tua presença, a tua participação. A cada webinar que passa, a gente tem visto aí um número maior de engajamento das pessoas, um conteúdo cada vez mais denso que vai se acumulando ao longo dos webinars. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos os nossos atendentes. Eu deixo aqui o convite para o próximo webinar, que será com o Dr. Leonardo Gomes, da Santa Casa de Belo Horizonte, um grande amigo, parceiro aí da EMS e da Ecomed, que a gente vai discutir de maneira muito mais aprofundada as fontes de energia para a litripsia intracorpórea, onde vai entrar a grande estrela que patrocina essa nossa série de webinars, que é o Trilogy. A gente vai ter a oportunidade de posicionar o Trilogy com relação a outros nutridores do mercado e fazer uma análise crítica de todos esses resultados. Então, fica o convite para que no dia 26 de outubro, novamente às 19 horas, nós nos encontremos. Então, breve, quando fique disponível, a Ecomed vai disponibilizar o link para o acesso dessa aula gravada. Meu muito obrigado a todos. Rafael, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade da gente trazer
conceitos tão aprofundados de cirurgia percutânea e até a próxima segunda-feira, 26 de outubro. Obrigado a você, Dr. Fábio. Muchas gracias, Dr. Braulio. Un gusto tenerle acá con nosotros. Gracias a los participantes de Latinoamérica también. Llegamos a 56 participantes, o sea que muy bueno. Y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo desde México hasta Brasil y espero no sea la última vez. Muchas gracias y bueno, disculpen mi español. Por favor. Un Muchas gracias. abrazo. Gracias, Braulio. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo.